Professor Jorge, eu queria que você definisse para a gente o que é a gamificação. Então, a gamificação é um processo de você colocar as técnicas e as estratégias de games dentro de qualquer atividade. Então, o game ele tem vários processos que ajudam na implementação de atividades que trabalham a questão do prazer, do desenvolvimento intelectual, e desenvolvimento de relacionamento. Então, as técnicas de gamificação tem, por exemplo, como fundamento o feedback. Então, se você trabalha, se você erra, então você tem que dar um feedback para o jogador. Você tem aquele processo de desenvolvimento. Então você começa de uma maneira simples, depois você vai complicando o processo até que aquilo se torne um desafio para o jogador. Então isso são técnicas que a gente utiliza nos games e que aplicar isso na vida real, em atividades, a gente chama de ludificação ou, traduzindo do inglês, aí, gamificação. Por que os games eles podem ser uma boa estratégia, uma boa ferramenta dentro das escolas? Então, justamente porque os games têm fundamentos muito relacionados com o modelo de ensino-aprendizagem. Então, todas essas técnicas que eu falei, do feedback, do desenvolvimento, do processo adaptativo do game, ele combina muito com o modelo de ensino-aprendizagem. Então, você colocar uma atividade educacional no game, parece que é natural aprender de uma forma muito interessante. Então, o aluno ele consegue ser individualizado. Às vezes o professor numa sala de aula, ele não consegue atender todo mundo naquele instante que é o momento da dúvida, é o momento que ele precisa de um feedback, é o momento que ele precisa crescer. Então, no game a gente consegue isso, tratar individualmente cada um, o desenvolvimento, né, as frustrações e tal. O game tem muito disso e combina muito com a educação. E como que está esse cenário atualmente nas escolas? Falta muito para os professores conseguirem efetivamente colocar os games no processo educativo? Então, nós temos alguns grandes desafios, né? Eu vou começar com o primeiro, que não depende muito do ambiente escolar, e sim da infraestrutura. Então, infelizmente, as escolas ainda têm um laboratório para atender toda a escola. Na sala de aula, não tem dispositivos ainda que ajudem o professor a trabalhar de uma forma gamificada. Você não tem equipamentos móveis que apoiem esse processo todo, né? Esse é uma grande barreira. Se a gente tivesse tudo isso, ainda tem a resistência do professor, né? Até tem uma historinha, né, que fala assim, que se o médico de 1900 viesse para hoje, numa sala de cirurgia, ele não faria nada. O engenheiro não faria nada. Mas o professor viria e faria a aula dele tranquilamente, né? Então, o professor tem um processo de resistência natural à tecnologia, né? Então, a gente precisa quebrar isso também. Esse, eu acho que são os dois grandes desafios de se colocar o game, a tecnologia dentro do ambiente educacional. Falando um pouquinho sobre o conteúdo dos games, a gente vê muito hoje games em formato de pergunta-resposta, né? Até que nível de complexidade esses games podem chegar para efetivamente serem uma ferramenta? Então, isso é muito interessante, porque para o game o céu é o limite, né? Então a gente pode, mesmo na área educacional, construir games espetaculares, né, com um gráfico, uma experiência de jogabilidade muito forte, utilizar dispositivos. Qual que é o grande limite aí, o grande entrave? Que as grandes desenvolvedoras de software preferem desenvolver jogos relacionados ao lazer, né, ao que vende,
né? E como a educação ainda está engatinhando nesse processo, não é um mercado comprador de games. Então, naturalmente, que as grandes desenvolvedoras focam no outro mercado, né? É o mercado mais de varejo ali, que é o grande mercado comprador. Mas eu acredito, né, e sou de educação, que a educação merece games de alta qualidade, né? Então os games hoje são simples justamente porque as pessoas que desenvolvem são de universidades, que estão aprendendo, os pequenos estúdios, as pequenas desenvolvedoras. Como que a gente pode lidar, os games a gente sabe que eles têm alguns pontos negativos com as crianças quando eles não são muito bem utilizados, né? Como que a gente pode lidar com esses pontos negativos, o vício, por exemplo? Então, na vida, tudo que é exagerado é complicado. Então, os casos que muitas vezes são abordados dos games são de excessos, né? E esses excessos, eles atrapalham qualquer coisa da vida, né? Até se você se apaixonar demais, acaba sendo doentio, né? Então, a gente precisa trabalhar no equilíbrio. Então, o professor, né, o educador, ele precisa trabalhar como um mediador, de dosar a sala de aula, quando ele vai falar com um grupo grande e não requer jogo nem tecnologia, dosar com experiências de relacionamento, com experiências na vida real mesmo, né? Então, eu acredito muito que o processo é a busca do equilíbrio e que o educador encare a tecnologia e o game como mais um componente, não o componente ou o único componente. Conta pra gente um pouquinho do Kiduca, que é o seu projeto de game nas escolas. Então, o Kiduca nasceu do meu sonho de melhorar a educação do nosso país, né? E eu comecei a empreender com 10 anos, vendendo sonho, né? E agora eu continuo vendendo sonho, que é buscar uma educação melhor para o nosso país. Então, há 3 anos atrás, né, eu comecei esse projeto em escola pública, porque eu acredito que é aí que precisa ter o impacto da educação. E o que a gente fez? A gente desenvolveu uma plataforma educacional. Então, o aluno se loga e tem uma experiência em tempo real, com um avatar, que é a de mais novo em termos de tecnologia. E os games estão espalhados na área de conhecimento. Então, tem lá numa cidade, tem o bairro de português, o bairro de geografia, o bairro de história. E aí eles vão até esses bairros para ter essa experiência gamificada de um aprendizado, né? E daí, conforme ele vai ganhando ponto, ele vai no shopping, compra itens, né? Ele tem moeda que vale mais, que é pelas boas ações que ele faz dentro da plataforma. Uma inovação que a gente traz também é a possibilidade, tanto do professor quanto do aluno, de criar games dentro da plataforma. Então, a plataforma não está limitada apenas aos games que a gente cria, né? Então, a gente tem lá uma forma bem simples do professor e do aluno criar games. Por exemplo, ele está trabalhando folclore brasileiro. Ele pode, dentro de um template, criar uma situação gamificada que os alunos dele vão jogar e depois ele vai ter indicadores de como foi o desempenho de cada aluno, né? Hoje nós temos aí mais de 7.200 usuários da nossa plataforma, alunos que estudam através dela, né? E a gente entende que pode colaborar muito nesse momento, que é um momento de quebra de paradigma do modelo de ensino-aprendizagem, e utilizando o que os jovens e as crianças mais gostam, que é o game.